Amém. Então, irmãos, abra a sua Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Mateus 14. Irmãos, eu fico maravilhado, porque eu gosto demais. Hoje eu vou mexer com você, irmãos. Eu gosto de... Eu fico maravilhado com o que Deus faz no nosso meio. Jesus, ele era um cara fantástico. Jesus, ele fazia umas coisas, irmãos, que ele tem feito. Só que às vezes a gente não consegue entender, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé. Tem gente que fala, ô pastor, a sua igreja não tem unção. Tem, irmãos. A unção não está no grito. Jesus não gritava. Jesus não gritava. Jesus não ficava rodopiando. Jesus, ele ensinava. As pregações de Jesus demoravam, às vezes, o dia inteiro. Porque Jesus, ele sentava com toda a calma. Sabe por quê? Sabe qual que era a preocupação de Jesus, irmã? Era que o povo entendesse. O povo ficava preocupado, porque o povo precisava entender, irmãos. Tem gente correndo para cima e para baixo falando que está fazendo a obra de Deus. Mas Paulo também achava que estava fazendo a obra de Deus. Mas na verdade ele estava matando aqueles que eram de Deus. Então tem hora, irmão, que nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus, mas na verdade nós estamos matando. Tem muito Paulo. Aliás, irmão, vamos mudar a pronúncia? Tem muito Saulo no altar. Porque o que Saulo fazia? Ele perseguia. Ele perseguia os cristãos. Ele matava. Só que um dia ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Foi aí que ele se tornou Paulo. E ali ele foi ganho verdadeiramente. E ali ele verdadeiramente passou a seguir Jesus. Então, irmãos, não é porque você está sentado na cadeira da igreja que você está seguindo a Jesus. Talvez você é um Saulo sentado aí. Às vezes você está sentado aí, mas preocupado para ver a atitude do seu irmão, para matá-lo. Porque existem maneiras e maneiras de você matar o seu irmão. E não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. O que Jesus mandou a gente fazer? Jesus, ele falando para os seus discípulos. Aí um dia ele teve ali uma discussão com Pedro. Pedro, outrora, chegou e ele negou Jesus. Depois de Jesus ter feito tudo o que fez por ele. E a palavra ela é bem clara, ela é bem específica. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Jesus, ele na mesma situação, Jesus chega em Pedro, olha para Pedro e fala: Adriano, tu me amas? Você ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Ele rebateu uma negação de Pedro. Aí Jesus, ele chega para Pedro e fala: olha, você me ama? Claro que ama. Então, apacenta as minhas ovelhas. Só que Pedro tinha negado 3 vezes. Aí ele chega para Pedro de novo e pergunta: Neuma, você me ama? Tu pastoreia as minhas ovelhas. Porque da mesma maneira que ele o negou 3 vezes, 3 vezes ele tinha que mostrar para Jesus. Porque Jesus, irmão, ele tem uma maneira tão gostosa. Precisamos entender isso, irmão. Ele tem uma maneira... Irmãos, eu sou muito cristocêntrico, irmão. Vou mexer com você essa noite. Eu gosto demais. Porque Jesus, ele era estrategista. Então você vai ver a estratégia que Jesus ele vai usar aqui nessa passagem. Porque às vezes, irmão, o milagre acontece na nossa vida, só que passa batido porque a gente é ignorante. A gente fica esperando Jesus aparecer aqui com aquela... Porque, irmão, eu garanto para você que Jesus aparecer para você hoje de manhã, você não o reconhece. Não reconhece.
esse, irmão. Por quê? Porque você não crê na palavra que é pregada. Amém ou não? Amém ou não? É. Quem é que viu Jesus hoje? Estou falando ver mesmo. Ver, olhar. Eu vi. Quem viu? Não é possível, irmão, que ninguém viu. Eu vi. E eu vejo todo dia. Agora todo mundo vai levantar a mão. Sabe por quê, irmão? Presta atenção naquilo que a Bíblia te... Irmão, presta atenção no que a Bíblia te ensina. Quem viu Jesus hoje? Ah, vocês levantaram a mão porque vocês estão em dúvida. Hã? Sabe por quê, irmão? O que a palavra de Deus fala? Jesus, quando ele foi fazer o homem, o que Deus falou? Ei! O que foi que Deus falou quando ele foi fazer o homem? Quem aqui é homem? Levanta a mão. Eu não estou falando homem de sexo, não. Estou falando aqui, ó, a criação. Jesus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, irmão, quando você olha para o espelho, você está vendo quem? Pronto, irmão. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você olhar no espelho, sabe por que você não consegue ver Deus? Porque você olha no espelho para passar batom, para olhar os rímels. Você pega o celular e vai tirar selfie e faz biquinho de lá. Aí você não vê Deus. Mas quando você olhar para o espelho e olhando com... hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Quando você olhar para o espelho e você olhar com seus olhos espirituais, você vai começar a chorar. Porque você não vai entender nada. Você vai falar, meu Deus, como que ele conseguiu? Você vai começar a se achar lindo. Você vai começar a falar assim, meu Deus, como? Porque você, irmão, nem os gêmeos são iguais. Ele fez você o único. Ele teve o zelo. Porque ele... Irmão, aprende uma coisa. Haja luz e houve luz. Haja a floresta e houve a floresta. Haja o mar e houve. Haja os animais marítimos e houve. Haja os animais e houve. Tudo ele falou com a palavra. Mas você, homem, ele colocou as mãos. Ele moldou você. Ele teve um zelo para te fazer. E depois ele foi lá, ele pessoalmente, soprou um fôlego de vida. Então você é a criatura mais importante para ele. Sabe por que ele teve esse zelo? Porque ele falou, eu vou me fazer. Então eu vou fazer da maneira mais bonita. Tem gente que se acha feio, é porque olha com os olhos carnais. Você é o único. Então Jesus, ele tem uma maneira sobrenatural de tratar. Você precisa entender isso, irmão. Hoje eu não vou rodapiar, não. Hoje eu não vou revelar nada. Hoje eu vou fazer você entender. Mas é isso que te digo. É... 14:22. Irmão, olha que coisa linda. Jesus estava com aquela multidão antes dessa passagem. Olha só que milagre tremendo que Jesus fez. Teve um camarada lá que ele guardou alguns pãezinhos e alguns peixinhos. Só que havia uma multidão. O cientista está querendo fazer um monte de conversa doida aí. Mas a palavra de Deus fala que era só 2 peixinhos. E ele multiplicou para aquela multidão inteira. Foi um milagre ou não? Ele alimentou todo mundo. Depois que Jesus ele fez esse milagre, o que Jesus fez? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia daquele povo que ele alimentou.
Então Jesus ele estava ali, irmão, durante aquele momento, sarando as feridas do povo, que naquele momento era fome. Aquela multidão com fome. Aí Jesus ele foi lá e praticou aquele milagre que todo mundo sabe, irmão. Só que não é esse milagre que eu quero contar, eu quero falar de outro milagre que acontece na sua vida a todo momento. Já mudou aqui? Vamos lá. E despedindo da multidão, ele subiu ao monte para orar. E chegando já de tarde, estava ali sozinho, vamos lá, bem mais rápido. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento estava forte. Quando esse vento começou, irmão, começou Jesus um novo milagre. Olha só como Jesus ele é expert em estratégia. Jesus ele estava com aquele povo todo, com aquela multidão. Ele multiplicou os pães, alimentou todo aquele povo. Só que Jesus, ele era Deus. No meio de todo aquele povo, Jesus ele já sabia, ele sentia, porque ele conhecia a sua equipe. Dentro daquele povo todo, ele fez o milagre. Mas os seus discípulos, aqueles que estavam junto com ele, Jesus sentiu que dentro daquele milagre que ele fez, os seus discípulos ainda não estavam tão crentes da coisa. Só que, irmão, aprende uma coisa, Jesus ele não humilha os seus. Jesus tirou os seus da onde ele estava, da multidão. Por isso que eu não concordo com esse negócio de ficar chamando a atenção do altar. Jesus ele poderia, mas Jesus fez o quê? Recolheu. Porque a palavra de Deus lá em Lucas fala que Jesus ordenou. Aqui está falando que Jesus pediu, mas a outra palavra Jesus ele ordenou, porque Jesus ele não estava tão legal pelas atitudes dos seus discípulos. Porque tem hora, irmão, que nós precisamos entender que Deus é a coisa mais importante para nós e nós temos que honrar e temos que crer nele. Irmão, Deus é Deus, irmão. Ou você crê, ou você volta para o mundo, faz as suas bobeiras e depois você volta. Porque quando você entra no caminho de Jesus, irmão, a sua história vai ser transformada. Mas como que faz para a minha história ser transformada? Eu preciso crer. Nós vamos ver isso na palavra, porque tem gente que está igualzinho os discípulos. E quando o seu barco estava no meio do mar, Jesus ele poderia ter ido junto ou não? Não poderia ter ido junto? Ele poderia. Subia no barco. Só que Jesus subiu para o monte e foi orar. Jesus não sabia que viria uma tempestade? Sabia. Mas ele subiu para o monte para orar. E quando ele subiu no monte, começou o vento. Vamos lá. E a palavra de Deus fala que o vento estava contrário. Imagine você remando para um lado e o vento te soprando para o outro. Você já percebeu que a sua vida às vezes está assim? Você está forçando uma caminhada. Mas na verdade, você tinha que ir para outra. Por isso que você não consegue alcançar. Pastor, está tão difícil. Lógico que está difícil, vai ficar ainda mais. Porque você está remando para o lado errado, irmão. Eu não consigo, pastor. Claro que não. Você está remando contra o vento. Você não vai conseguir nunca. Você está caminhando para o lado contrário e as coisas não estão dando certo. A tempestade não passa, não, irmão. Lógico, a tempestade está ali. Você tem que remar para você sair dela, não. Você está indo para o meio cada vez mais. E a palavra de Deus aqui fala que quando ele estava lá no meio do mar, Jesus ele foi ao encontro deles. Pode ir acompanhando, irmão. Estou narrando aqui, mas você pode ir acompanhando na sua Bíblia ou aqui. A palavra vai dizer que Jesus foi ao encontro deles. Só que quando Jesus foi ao encontro desses discípulos, já estava tudo no desespero. Nós vamos morrer. O que está havendo? Jesus mandou a gente vir para... Irmão, olha a murmuração. Jesus não podia estar junto conosco? Por que ele não veio no barco? Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus está no barco, ele acalma a tempestade. Só que nessa ocasião, Jesus ele não entrou no barco.
Ele também não falou que ele ia orar. Ele simplesmente falou para os seus discípulos: vai para o outro lado. E eles foram. Só que no meio do mar. Por que tinha que ser bem no meio, irmão? Porque não tinha para onde ir. Eles se depararam numa situação que não tinha por onde escapar. Já se sentiu assim, minha irmã? Em momentos que você se depara, que você fala para meu Deus, acabou. Não tem mais jeito. Agora não dá mais. Tem momento, irmãos, que a coisa está tão feia que você olha para dentro de você e fala: Senhor, aí você se entrega. Senhor, não tem mais jeito. E esses discípulos, irmão, sabe por quê, irmão? Olha para cá. Essa palavra está falando com você. Porque vocês é que estão no barco. Talvez você está remando para o lado errado. Chegou a hora de você clamar. Porque a Bíblia fala que eles começaram a se desesperar. E eles começaram a gritar. E agora? O que nós vamos fazer? Não tem mais jeito. E eles começaram a clamar, irmão. Só que, ei, olha para cá. Jesus, ele tinha ficado lá orando. Tinha uns que já estavam murmurando. Tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo? Se ele tivesse aqui, não tinha acontecido isso. Mas ele não veio conosco, tá vendo? Ele fez isso para nós morrer porque tem, irmão. Quantas vezes você falou: Deus, por que o Senhor me colocou nessa situação? Deus me abandonou. Ele está esperando você clamar, porque Ele vai entrar de uma maneira sobrenatural na tua vida, para você entender que Ele não te abandona. Você já percebeu que tem hora que Deus só aparece na hora que você começa a clamar, na hora que você acha que não tem mais solução, na hora que você acha que tudo está acabado? É porque Ele mesmo espera o momento chegar nessa situação. Ele sabia de tudo o que ia acontecer, mas ao invés de ele ir junto no barco, ele falou: opa, se eu estiver no barco, eles vão até dormir. Já viu aquele negócio? Ai, os pastores estão em casa aqui hoje, então hoje meu dia foi tranquilo. Irmão, você não precisa o pastor ir na sua casa para o dia estar tranquilo. Você não crê em Jesus? Ele está lá. Agora precisa o pastor ir lá para invocar o Jesus que já está lá. Eles não era para eles estar com medo, porque eles aprenderam como fazer, como muitos aqui já aprendeu. Ele já cansou de falar: ei, o milagre aconteceu pela tua fé. E eles andavam com Jesus, e todo o milagre que Jesus fazia, eles falavam: foi a tua fé, não fui eu, foi a tua fé. Irmão, quem faz o milagre na tua vida é a tua fé. Jesus, ele só está ali para ocasionar, porque ele não pode se movimentar diante da tua vida se você não tiver fé. Então veja bem, por que eles estavam chorando? Eles eram discípulos, andavam com ele. Ei, igual vocês, aprenderam a palavra, se batizaram, entregaram sua vida a ele. Ele está contigo, mas você chora, você clama ao invés de falar: Senhor, eu creio em ti, estou contigo e nada me acontecerá. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não está falando disso aqui. Ele está falando das mãos de Deus. Aquele que habita debaixo do esconderijo dele. Ou seja, aquele que habita debaixo da palavra. Aquele que habita debaixo de oração, de jejum. A sombra. Cairão uma multidão à sua direita, uma multidão à sua esquerda. Nenhum mal vai acontecer com você. A multidão está caindo do teu lado. E você está de pé e olhando para a multidão. Olha aí, ó. Morreu de Covid. Ah, meu Deus. Ei, você está vivo porque Ele está te mantendo de pé. A primeira multidão já caiu à sua direita. Agora a outra multidão vai cair à sua esquerda. Fique na posição, porque você não será atingido. Mas você precisa crer. Eles não tinham que estar com medo, minha irmã. Você não tem que ter medo, porque a sua vida já foi entregue para Ele. Quem entregou a vida para Jesus, levanta a mão. Então não tenha medo. Porque Deus, a palavra dele é sim, sim, não, não.
Mas pastor, não tem mais. Eu posso faltar com a minha palavra, porque eu sou ser humano. Mas ele não falta. Ele nunca vai faltar com a palavra dele. E ele já tinha prometido para os seus discípulos. Olha quem estava no barco, Pedro. O primeiro. Estava no barco. Você sabe por que tudo aconteceu? Lembra de Jonas? Porque quando Deus ele dá um propósito e você não acolhe o propósito, a tempestade vem. Por que a tempestade está lá? Porque o propósito de Pedro era cuidar dos seus discípulos. Ele era o primeiro, ele era o líder. Qual que era a missão dele? Calma, gente. Ops, calma. Pastor, quando acontece qualquer coisa, qual é a primeira coisa que eu falo? Calma. Porque Jesus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer. Às vezes a pessoa vem desesperada. Ô, pastor, alguma coisa Deus vai fazer. Não precisa nem orar. Posso até orar. Mas ele já vai entrar com a providência. Porque eu sei que vai, ele sempre entra. Aí os seus discípulos pegaram o barquinho branco e foram para o mar. Atravessar. Jesus falou, vai. Quando Jesus falar para você, vai, ele não vai te colocar numa furada, porque irmão, ele não admite nem a morte do ímpio. Imagine você que se entregou a ele. Você acha que ele vai te pôr para morrer? Jesus fala, ei, vai para a igreja lá nos Cafundé. Não vou, porque está perigoso, tem pandemia, tem bandido, tem isso, tem aquilo outro, tem um monte de dificuldade. Aí o que acontece? A tempestade vem. Aí eles entraram em desespero. Porque tem gente que entra de desespero até depois do culto. Sai do culto depois de uma grande palavra. Ai, como é que vai ser amanhã no serviço? Ai, como é que vai ser na escola? Como é que vai ser para eu comer? Como é que vai ser, irmão? Quando começou a pandemia, eu falei, eu não estou nem aí. Eu vou fazer a obra de Deus. Nunca me faltou nada. E quando não tinha, Deus mandava o maná pelo corvo. Vinham me pegar em casa. Vamos no mercado comigo. E chegava lá, faziam compra que dava para mim, para minha família. Porque eu não estava nem aí. E dentro disso nós conseguimos manter todo mundo. Porque Deus é Deus. Agora você pode fazer isso. Cada um de vocês pode fazer isso. Imagine todos nós na mesma fé, na mesma unção. Irmão, esses camaradas, depois de um milagre, o povo com fome, o povo sem nada para comer, os camaradas me saem, sem fé nenhuma. Começou a tempestade. E o barco fazia. O barco balançava. E balançava a ponto de o povo achar que ia morrer. Pode aumentar o fundo aí, Mike. E o povo achava que ia morrer. Jesus ficou lá. E o povo no barquinho desesperado. Pega a visão. Quando de repente vem Jesus em cima do mar, andando. Ó, se você tivesse te dito, já te dando glória. Quem já você já foi pescar em alto mar, que eu sei. Eu não sei se no dia que eu fui você estava junto, mas eu fui morrendo de medo. Tá pior que Pedro. Se eu caísse eu ia direto. Fui pescar em alto mar. Irmão, você pescar em alto mar é uma coisa louca. Você olha daqui na Paulista, você só vê água, montanha, de vez em quando passa um navio lá longe, parecendo uma caixinha de fósforo. Se você entra em desespero. E aquele povo no barquinho, daqui a pouco vem Jesus andando. Só que Jesus não chegou, ele não subiu no barco. Porque na hora que ele chegou em uma certa distância, pega a visão aí, mesa. Chegou numa certa distância, quando Jesus ele chegou, o povo entrou em desespero. Ai, meu Deus, é um fantasma. Olha só, irmão. O medo era tanto que eles não reconheceram Jesus.
É aquele negócio. Você está em desespero, Deus manda um varão na sua casa, você não reconhece. Ele já veio cuidar da minha vida. Não, Jesus mandou lá para te ajudar. Aí tá com fome, chega um cara com a cesta. Ei, tá passando que eu tô de necessidade. Quero não. Vai falar para todo mundo. Ei, Jesus ouviu a sua voz. E Jesus ouviu o clamor daqueles caras. Jesus ouviu o clamor daqueles discípulos. E ele foi. Como que Jesus ia? Como é que ele ia pegar o barco sozinho? Ele falou, peraí, não vai dar tempo. Eu vou remar? Não. Porque Jesus é inteligente. Se fosse eu, ia pegar um barquinho. Mas Jesus, ele já foi andando. Irmão, aprende a entender a palavra, irmão. Olha só, presta atenção. A Bíblia fala que ele estava lá no meio do mar. Para chegar no meio do mar, é mais ou menos uns 2, 3 quilômetros para você não enxergar nada. Não é isso, Branco? Para você não ver nada, é uns 2. Para você não ver nada, tem que ser pelo menos uns 5 quilômetros, não é, Branco? Para não enxergar, porque o Branco é inteligente. Esse homem aqui tem um computador na cabeça, viu? Aquele ali também, viu? Muito inteligente. Mas para você chegar no mar, no meio do mar, para você não enxergar nada, precisa de alguns quilômetros. Porque numa certa distância, você consegue ver a praia, consegue ver as casas. Agora, irmão, presta atenção. Eu quero que você preste atenção aqui, ó. Falar igual eu posso falar, butuca o olho aqui. Para você entender, irmão. O barquinho estava no meio do mar. E eles começaram a clamar. Daqui a pouco, presta atenção aqui, Meire. Daqui a pouco, procurou outra Meire. Ela procurou outra Meire. Aí veja bem. Quando ele estava no meio do mar, que estava quase morrendo, a Bíblia fala que Jesus chegou andando. Ei, presta atenção, irmão. A Bíblia fala que Jesus estava orando. Só que para Jesus estar naquela distância que ele chegou, na hora que estava clamando, eles não estavam sozinhos, irmão. Jesus já estava indo, já estava vendo tudo. Ele falou que ia orar, mas ali, irmão, Jesus ele já estava ali, ó, te veio orando. Ó, o povo lá no barco, e Jesus já estava indo, irmão. Porque Jesus, ele não ia... Você acha que Jesus ia correr? Não. Jesus estava junto. Só que a incredulidade e o medo não deixa você enxergar. Lembra daqueles dois que estavam indo para Emaús? Jesus chegou do lado. E ele disse, oh, você é peregrino? Você não ficou sabendo de Jesus que veio e tal? Estava pregando para Jesus. Só que nessa ocasião, ei, irmão, quando a tempestade começa na sua vida, irmão, presta atenção. Jesus já está a caminho faz tempo. Ele está ali. Ele está ali do teu lado na maior dificuldade, irmão. Por que você acha que quando acontecem as piores coisas na sua vida, de imediato, irmão, acontece algo de bom? Nós temos situações aqui, irmão, de pessoas com câncer foi curado porque Jesus já estava lá no barco. Nós temos situações aqui de pessoas que estavam desesperadas atrás de serviço e conseguiu. Jesus já estava lá. Nós temos pessoas aqui que perderam o filho, perderam em situações assim. Mas, irmão, todo mundo sabe que perder um filho é um parto, é um aborto, é uma cirurgia. A pessoa que está carregando podia ter morrido também. Mas Jesus estava lá. Tem gente aqui, irmão, que já era para ter morrido, baleado, já era para estar preso, já era para ter sido exterminado da terra, mas não foi porque Jesus já estava lá no barco. Porque ele estava no barco no meio da multidão, mas Jesus já estava lá. Por isso que ele chegou rápido. Porque ele já estava acompanhando a situação. Ou você acha que ele fica esperando? Não. Ei, quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus estava a caminho. E quando ele estava a caminho, Lázaro já estava sendo restaurado. Quando Jesus chegou lá, Lázaro só saiu para fora. Só que os caras estavam tão incrédulos, Alan, que pensou que era um fantasma. Quem poderia, naquele momento, chegar ali andando? Depois do milagre da multiplicação, os caras estavam duvidando. Eles estavam lá clamando, Senhor, socorro, socorro, me tira daqui, socorro. Aí Jesus chega e ele fala, fantasma. Para muitos aqui, se Jesus aparecer, eles correm. Porque não está preparado para ver. Já teve situação, irmão,
A chuva do nada, o carro parou, não tinha o que fazer. Aí eu arrumei a peça, aí não tinha ferramenta para pôr a peça. Chegou um cara do nada, no meio da chuva. Falou, irmão, vocês estão precisando de ajuda? Eu falei, estamos. Me dá a peça aqui. Ué, mas você tinha ferramenta? Ele podia dar a ferramenta e deixar a peça aqui. Por que você leva a peça em alguma outra onde? Ele levou a peça. Quando ele voltou com a peça, depois nunca mais vai vir. Isso aí foi lá em Minas, nunca mais eu vi aquele cara. Jesus, ele sempre vai estar contigo. Não importa se você está certo, se você está errado. Jesus está contigo. Quer prova para você da glória? Aqueles dois estavam fora de propósito, mas Jesus estava com ele. Mas eles não conseguiam ver porque eles estavam fora do propósito. Aí Jesus chegou perto deles lá, numa distância considerável. Só que o milagre precisava ser consumado de uma maneira eficaz. Precisava ser coisa braba. E eles viram Jesus e falaram, ô fantasma! Ai! Meu Deus, é um fantasma! Falando Jesus! Um fantasma! E Jesus lá. Não, fantasma não sou eu, não, é Jesus! E está lá. Quando Jesus chega, Pedro fala, quem é? É Jesus, é. É Jesus, então faça eu andar contigo. Faça eu ir até aí, porque está vendo como Pedro sabia que Jesus tinha o poder de fazer ele andar no mar? E, irmão, presta atenção aqui. Se Pedro sabia que Jesus tinha o poder de andar no mar, por que ele duvidou? Porque ele estava incrédulo, irmão. Pedro andava com Jesus. Quantas vezes, irmão, você anda com Cristo e você está incrédulo? Porque você fica esperando acontecer aquilo que já aconteceu na sua vida. Você fica pedindo transformação, mas você já foi transformado. Basta você exercer. Você pedindo bênção, só que você já é abençoado. Só que Jesus, ele não quer te dar bênção. Ele quer que você seja uma bênção. Pedro tinha que ser a bênção naquele lugar. Ele estava pedindo. E Jesus falou, tá vendo, Pedro? Como você pode? Vem até mim. E Pedro foi. Pedro andou até Jesus. Ó, mais um milagre. Pedro andou sobre o mar. Irmão, olha para cá. Olha a nossa credulidade, onde que vai. Olha para cá, irmão, para você entender. Jesus já tinha multiplicado os pães. Amém? Depois Jesus, ele chegou no barco andando em cima do mar. Depois Jesus fez Pedro andar até ele. Ainda assim, Pedro teve medo e começou a afundar. Ei, Jesus já te chamou. Ei, olha para cá, Adriano. Jesus já te chamou faz tempo. Aí na primeira instância, você fica até, agora sim as coisas vão acontecer na minha vida. Eu estou na igreja, estou fazendo a obra, eu estou fazendo tudo que é para mim fazer. Deus está fazendo. Só que aí daqui a pouco Deus fala, esse carro que você quer eu não vou te dar. E você começa a afundar. Porque você não acredita nele. Sabe por quê? Pedro teve, irmão, isso é sério. Sabe por que Pedro começou a afundar? O que Jesus falou? Volta esse versículo. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E chamou dizendo, Senhor, me salva. Só que ele já estava salvo. E ele clamou Jesus. Próximo versículo. Logo Jesus estendendo as suas mãos. Quantas vezes Jesus já estendeu as mãos para você? Quantas vezes você estava no fundo do poço? Jesus foi lá e estendeu as mãos. Quantas vezes você desobedeceu a Ele? Mas Ele foi lá e estendeu as mãos. Quantas vezes você negou Ele? Ele foi lá e estendeu as mãos. Quantas vezes Ele colocou alimento na sua mesa e você o negou? Mas Ele foi lá e estendeu as mãos. Quando você estava na sua pior fase, Ele foi lá e estendeu as mãos. Sabe por quê, irmão? É aquela oscilação. Hoje eu estou bem, porque Jesus estendeu as mãos. Mas hoje eu estou mal, é porque você foi incrédulo. Porque Jesus, uma vez que Ele tocar em você, a sua vida muda. A única coisa que pode fazer você afundar
É a sua incredulidade. Ei! Olha, irmão, por que eu estou falando isso? Presta atenção na palavra. Olha, deixa as crianças, presta atenção aqui, ó. Olha irmão, o que me deixa atento na palavra é isso aqui, ó. Começando aí para o fundo, chamou dizendo, Senhor, me salve. Próximo. Logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse, homem de pouca... É isso aqui que eu quero que vocês entendam. Por que duvidaste? Vocês entenderam agora, irmão, onde eu estou querendo chegar? Tem coisa que você não faz porque você duvida se vai acontecer o melhor na sua vida. Deus te coloca no caminho, aí você não vai adiante, irmão. Porque você teve dúvida. Será que se eu não for trabalhar, vai acontecer? Será que se eu me doar 100%, será que vai acontecer? Será que as coisas vão acontecer na minha vida? Será? A sua dúvida é que tira do caminho. Jesus falou, faz. Ande. Jonas, olha para cá. Jonas, Jesus chegou para Jonas e falou, vai, clama contra aquela cidade, porque o pecado chegou a mim. Só que quando Jesus ele fala para você, vai, ele não deixa você ir sozinho. Acorda aqui, irmão, olha para cá. Jesus mandou eles ir, mas ele foi logo atrás, cuidando. Os dois estavam indo para Emaús, estavam fora de propósito. Quando você está fora de propósito, irmão, você não lembra que Jesus estava andando junto com ele. Ei, quando você está passando por necessidade, você não está passando necessidade sozinho. Quando está tudo dando errado na sua vida, irmão, você não está passando por isso sozinho. Se o seu filho está doente, ele está lá. Se você foi mandado embora, ele está lá. Se você não consegue serviço, ele está lá. Se você viciou em droga, ele está lá. Se você está fazendo o que quer que seja, saiu do caminho, saiu do propósito, ele sempre vai estar lá. Se ele falar para você, vai pregar, ele está lá. Se ele falar para você, faça a minha vontade, ele vai estar lá. Só que a palavra de Deus fala, a sua fé é pequena. Você sabe por quê, irmão? Eu fui alimentado durante essa pandemia de uma maneira sobrenatural, porque eu criei nele. A palavra de Deus fala, entrega o teu caminho. Quem entregou o caminho? E depois o que ele fala? Confia em mim. Você sabe por que está acontecendo uma tristeza? Porque você não confia. Ah, pastor, eu não vou para o culto porque talvez eu não vou conseguir, porque talvez eu vou estar doente, porque é longe, porque não sei o quê. Ei, psiu. Aprende uma coisa. Olha para cá. Isso aqui é base bíblica. Com base bíblica. Ô, Júlio, esse relógio está certo? Arrumou? Está certo o relógio? Tá, porque estava errado, eu não sei se não está certo. Então veja bem, gente. Para a base bíblica, Jesus ele sempre vai estar lá. Ele fala, vai, estarei lá contigo. Crê em mim. Crê no meu nome. Que tudo, aonde você estiver, estarei contigo. Eu não sei pelo que você está passando, irmão. Eu não sei qual é a sua necessidade. Olha aqui. Eu não sei qual é a sua necessidade. Irmão, não estou conseguindo pregar. Deixa o relógio. Já, aqui tem um negócio aqui. Começou um monte de gente pro mesmo lado ali. Eu comecei a perder o foco aqui. Então veja bem. Quando você começa a caminhar, irmão, eu não sei pelo que você está passando na sua vida. Mas creia. Jesus está lá. Aí ele fala assim. Por que duvidaste? Quando você entregou sua vida para ele, ele falou assim. Confia em mim. Tudo eu vou fazer na sua vida. Não importa o que ele vai mandar você fazer. Eis-me aqui. Ah, o meu casamento, ei. Psh. Ele está lá. Pedro andou no mar, irmão. Olha só o milagre. Ele multiplicou os pães. Ele começou a andar no mar. Ele falou, Pedro, vem comigo. Só que Pedro
Olha para você ver, irmão, presta atenção. Pedro duvidou. Pedro ficou com medo. Depois de tudo isso, ele ficou com medo. Só que, irmão, Jesus já não poderia ter apartado a tempestade? Poderia. Só que ainda tem mais. Pedro começou a afundar. Jesus estendeu suas mãos, puxou ele de volta. A Bíblia fala que Jesus pegou ele no colo? Não. Não fala não? Amém, irmão? Me ajuda a pregar. A Bíblia fala que Jesus pegou ele no colo? Mas a Bíblia fala que ele voltou para o barco, não fala? Então, irmão, olha aqui. Mais um milagre. Pedro foi até Jesus. Começou a afundar. Jesus pegou nas suas mãos. Falou, homem de pouca fé, por que você duvidou? Tem hora que você está com a mão, segurando as mãos de Jesus, mas você tem dúvida, irmão. Jesus, quando ele manda você fazer algo, irmão, ele vai te sustentar. Talvez você não entenda o porquê que você está nesse ministério. Mas quando você falar, eu vou honrar, ele vai sustentar. Sabe por quê, irmão? Ainda que Pedro duvidou, ainda que Pedro afundou, Jesus puxou ele para cima, a Bíblia fala que ele voltou para o barco. Os dois. Porque aí, Jesus foi para o barco. Só que, irmão, vocês prestaram atenção? Os dois voltou para o barco. Se Jesus não pegou Pedro no colo, como é que eles foram? Andando. E se Jesus foi andando, não foi com o Pedro no colo, como é que Pedro voltou para o barco? Como é que Pedro voltou para o barco? Andando. Então Pedro não andou uma vez, ele foi, mas a sua fé foi pequena e ele começou a afundar. Irmão, tem hora que você está afundando, é porque a sua fé, irmão, está pequena. Mas aí, você encontrou o louco do pastor Marcelo, foi porque Jesus estendeu as mãos. E quando ele estendeu as mãos, ei, quando você está afundando é porque você saiu do barco. Vocês pegaram a visão, irmão? Quando você começa a afundar, presta atenção, quando as coisas começam a ficar ruins na sua casa, quando as coisas começam a ficar desesperadas, quando você começa a afundar, é porque você saiu do barco. Mas por que você está vivo? Por que você está vivo até hoje? Depois de tanta dificuldade, depois de dormir na rua, depois de passar por dificuldade, por problema, por necessidade, correu de bala, quase foi preso, teve livramento. Foi porque Jesus pegou nas suas mãos. Agora ele está esperando você ter a visão e voltar para o barco. Ei! A tempestade só cessou quando Jesus, cadê? Vamos lá. Senhor, vamos lá. Versículo 30. Vamos lá. E ele disse, vem Jesus, vem. E, peraí, voltou? Sentindo o vento forte, começou a ir para o fundo. Próximo. Aí logo Jesus ordenou e tal, do próximo. Aí aqui fala, quando Jesus subiu ao barco, o vento, acalmou-se o vento. Irmão, presta atenção. Bastou você voltar? Bastou você encontrar de novo Jesus? Bastou? Não. Jesus te encontrou. Ele estendeu as mãos de novo para você. Mas a tempestade só vai cessar quando você voltar pro barco. Aí a tempestade vai cessar. A situação está ruim, irmão. Mas não basta. Sabe por quê, irmão? Olha para cá. Você entregou sua vida para Ele. E se você entregou sua vida para Ele, não tem outra opção. Não tem outra opção. Tem gente que acha que é dono do próprio nariz. Não. Olha para cá. Você tinha o livre-arbítrio. Sim ou não? Tinha. Quando é que você perdeu o seu livre-arbítrio? Quando você entregou sua vida a Jesus. E quando você entrega a sua vida a Ele, você tem que fazer as vontades de quem?
a vontade dele. E você sabe por que as coisas não estão indo bem? Porque você não está fazendo a vontade dele. Volta para o barco. Ah, pastor, mas não, irmão, não sei qual que é o seu barco, mas eu estou falando, volta para o barco. Se o seu barco for esse, a porta está escancarada. Se o seu barco for outro, que bom que eu te ajudei a voltar para o barco. Mas volte para o barco. Porque a tempestade só vai cessar quando você voltar para o barco. Quando você voltar para o caminho. Ei, aqueles dois que estavam indo para Emaús fora de destino, sem ir à toa, Jesus sentou do lado deles, não reconheceram. Quando foi que eles reconheceram Jesus? Repita comigo, quando eles voltaram para a aldeia. Quando eles voltaram para a aldeia, o coração deles só ardeu quando Jesus, no seu café, partiu o pão. Ele falou, meu Deus, como que eu não vi isso? É só assim que a tempestade vai cessar. Quando você voltar para o barco. Amém? Que hora que é aí, pastor? Agora ficou sem nada, sem relógio. Tiraram e não botaram. Fique de pé. É que tiraram o relógio, não colocaram de volta. Vamos lá, pastor, cadê a equipe de louvor? Vamos ensaiar essa entrada aí repentina. Ei, volta pro barco. Volta pro barco, irmãos. Deixa Deus fazer algo na sua vida. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem. Eu não vou fazer nada. Jesus também não vai fazer nada. Mas quem vai fazer é a tua fé. Se você quer ser curado, a sua fé vai te salvar, vai te curar. Se você quer ser transformado, a tua fé vai transformar você. É a sua fé que faz. Jesus nunca falou fui eu, ele sempre falou foi a tua fé. Ele sempre trabalhou dessa forma. Você sabe o que ele falou ali? Ei, porque você duvidou. Não duvide, irmão. Só faça. Volte para o barco, volte para a vontade dele. Faça a vontade dele. Feche seus olhos por um minuto. Deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia. Jesus, meu guia. Feche seus olhos. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu
Ele está estendendo as mãos. Ele quer fazer de novo a obra na sua vida. Olha para cá. Diante dessa palavra, existe alguém aqui no nosso meio que quer retornar os caminhos do Senhor? Dê um sinal para a sua mão. Vem até aqui na frente. Pode vir. Você que quer retornar o caminho do Senhor, fique aqui na frente. Tem mais? Tem mais alguém que quer voltar para o caminho? Voltar para o caminho não quer dizer que você vai voltar a ser aquele crentão. Voltar para o caminho quer dizer que você vai passar a ver Jesus da maneira diferente. Quer dizer que você vai voltar a sentir a presença dele. Não tem mais ninguém? Que o Senhor possa conceder uma nova oportunidade. Jesus, quero Samuel, que o Senhor, mediante essa palavra, ele possa conduzir seus passos, que você venha fazer a vontade dele. O Senhor está sempre de braços abertos, ele está caminhando contigo, mas nunca deixe de crer nele. Nunca deixe de crer, porque o barco só vai afundar quando você deixar de crer. E hoje ele está puxando, estendendo as mãos. Faça diferente. Amém? E vocês também fiquem firmes no caminho. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Sente um pouquinho, volta para o seu lugar. Você que não voltou para Jesus. Irmãos, a gente sabe que nem todo mundo saiu do caminho. Mas eu preciso ministrar isso no teu coração. Porque nós temos que entender, irmão, que quando nós entregamos, liga aí, não esquece de ligar o fio. Nós precisamos entender que quando nós nos afastamos dele, as coisas mal na nossa vida. Aí às vezes, irmão, nós ficamos com aquela impressão que Deus está agindo. Não é que está agindo, é você que está fazendo com as suas forças. E Deus está ali. Ele está ali. Mas Ele está esperando você tomar uma posição de fé. E quando você toma a posição, Ele vai entrar com as providências. Amém? A gente sabe, irmãos, que muitos aqui estão fazendo a vontade de Deus. Mas será que você está fazendo a vontade de Deus, da vontade de Deus? Ou você está fazendo a vontade de Deus, que é aquela vontade de Saulo? Achando que está servindo, mas na verdade você está matando. Então creia nele. Porque ele não cessou a tempestade. Primeiro ele fez todo o milagre. Então, irmão, fique atento. Porque o milagre vai acontecer em meio à tempestade.